Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva e sempre com a ideia de trazer para você informações úteis e pesquisamos aquelas pessoas, aquelas tendências, aquelas informações que de alguma maneira vão trazer um impacto na vida nacional, nas escolas, no sistema educacional, também nas organizações. E por que não, para você que está aí nos assistindo, um internauta, e buscando informações, mesmo porque também essas informações nós mesmos compartilhamos com as pessoas do nosso interesse, ou das pessoas que de alguma maneira vão ter interesse sobre esses assuntos que nós temos para compartilhar com você. E hoje, aqui tendo o prazer de receber o Aguinaldo Lima. O Aguinaldo é superintendente editorial do Grupo GEM, um grupo editorial nacional que tem assim, feito ultimamente várias aquisições de grandes editoras e desenvolvendo toda uma trajetória relacionada ao processo educacional, ao processo editorial, incluindo a editora Atlas, na qual tive o prazer de escrever um livro, e aí nós criamos uma boa amizade, por isso assim também a oportunidade e o prazer de te receber aqui em nosso programa. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Espero, de alguma forma, contribuir aí com os internautas e levar alguma informação relevante. Antes de falarmos do Grupo GEM, Aguinaldo, o Aguinaldo ele é superintendente editorial do Grupo GEM, administrador de empresas e pós-graduado em gestão de marketing com mais de 20 anos de experiência no mercado editorial. Professor do programa de MBA em marketing do COGEAI da PUC São Paulo e autor dos livros Gestão de Marketing Direto e também Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes, publicados pela editora Atlas. Então, antes de falarmos sobre o Grupo GEM, aliás, o Grupo GEM, só para dar uma visão panorâmica, porque eu gostaria de que você falasse um pouco sobre esse tema, que é a sua especialidade, que você desenvolveu, principalmente a partir desse livro que você falou que foi uma surpresa para você, porque ele está sendo aí bastante aceito no mercado. Mas Grupo GEM, o que é o Grupo GEM? Como é que é esse trabalho que você faz como superintendente editorial? Tá. O Grupo GEM, a melhor forma de definir o grupo é uma plataforma de conteúdo educacional. A ideia é essa. O grupo nasceu em 2007, é relativamente novo o grupo, mas formado por editoras que são centenárias, inclusive, né? E a ideia, as editoras trabalham sempre fomentando conhecimento através do livro. O grupo, ele traz uma proposta ainda maior, quer dizer, é ser uma plataforma de conteúdo educacional. O livro é uma maneira, mas hoje há outras demandas, né? As instituições precisam de outras experiências de aprendizagem, envolvendo videoaulas, envolvendo banco de testes, envolvendo outras coisas além do livro, né? Então a ideia é ser essa base de apoio para fomentar o conteúdo educacional em apoio às instituições de ensino, alunos, professores e educação corporativa também. Tá. Bom, eu tive a oportunidade de escrever um livro, foi muito bem aceito, pela editora Atlas, que é Quem Não Comunica, Não Lidera. Um livro focado em processos de liderança vinculados à comunicação, que foram as duas especialidades que nós juntamos lá. E muito bem acolhido pela editora Atlas, fiz lá bons amigos. E um livro que está ainda acontecendo, indicado por grandes organizações, principalmente por escolas. Então, para antigos líderes que estão, de alguma maneira, revendo seus próprios conceitos relacionados ao processo da comunicação, e para a juventude aí que vem também ávida por conhecimentos para assumirem papéis de liderança, tem lá um verdadeiro poço de conhecimentos e estruturas e reflexões muito interessantes para a sua jornada na preparação para assumirem papéis de liderança lá na frente. Então, pegando o livro como exemplo, vamos imaginar, transformar esse livro, esse material que está no livro, em um processo educacional. Como é que seria essa transição? Como é que vocês fazem isso? Pelas empresas que vocês têm adquirido no grupo, como é que é essa estrutura? Então, esse é um bom exemplo. O teu livro, ele vem de uma estrutura que se consolidou, uma estrutura editorial que se consolidou desde Gutenberg, imprimiu o livro e distribuiu o livro, né? É isso, mas ele não vai terminar, só que existem outras demandas. Então, por exemplo, o teu livro é um caso. Ele é um livro que trabalha, sobretudo, para a educação corporativa. E hoje é crescente o investimento na universidade corporativa, no desenvolvimento de pessoas. Se uma instituição, uma empresa, deseja, por exemplo, ao invés de comprar, de ter o livro para o seu funcionário, ela quiser compor um curso online para que ela possa desenvolver um treinamento, é possível, nós podemos fazer isso, nós temos plataforma para isso, nós temos profissionais capacitados para
promover, para planejar, para fazer isso acontecer e, claro, com o envolvimento do autor. Então, o autor, antes, ele escrevia um livro, se imprimia e distribuía, mas o autor hoje ele pode oferecer esse conhecimento de outras formas e nós podemos facilitar isso. Então, uma instituição que queira, por exemplo, levar o tema comunicação e liderança de outras maneiras que não o livro, nós podemos promover isso. Eu vejo, Aguinaldo, e com muito bons olhos essa iniciativa, porque, obviamente, um dos grandes problemas que temos no nosso país é o processo educacional, problemas relacionados à educação. Com todo o esforço que muitas pessoas têm feito, pessoas dedicadas, mas vemos ainda que estamos muito aquém daquilo que nós precisaríamos em relação a países de primeiro mundo, que investem pesado, que tem toda uma consistência, uma seriedade na intenção, na força política, na intenção política e na realidade em relação à nossa educação. Obviamente, então, as empresas que desenvolvem treinamentos acabam compensando aquilo que, de alguma maneira, a instituição, né, as escolas não conseguem desenvolver. Muito embora também as escolas, as universidades fazem um grande esforço para promover cada vez mais a educação. Mas nós vemos assim que há poucos investimentos, muitas dificuldades em relação aos sistemas como um todo, até questões salariais que impedem que um bom professor permaneça no sistema educacional e prefira enveredar por um campo aí profissional, talvez melhor remunerado, talvez melhor reconhecido, em função do seu conhecimento e sabedoria. E também uma pessoa que escreve um livro, faz todo um trabalho, um esforço, põe lá a sua competência e muitas vezes os livros ficam lá nas prateleiras das livrarias e com o tempo eles vão deixando de ser promovidos, não tem tanto marketing, então muito conhecimento, muita informação que acaba sendo armazenada. Obviamente, não desmerecendo os valores das informações que vêm através de outros meios, através da internet, através de outros sistemas. Mas a profundidade, a reflexão que tem um livro, é uma sabedoria, um conhecimento que de alguma maneira fica desperdiçado, fica esquecido. Então, vejo assim, que é uma forma então de resgatar toda essa experiência, todo esse conhecimento e promover, talvez devidamente atualizados, de acordo com as tendências do próprio mercado, novos conhecimentos, gerar novas formas de aprendizado para tantas e tantas pessoas. Não só os alunos que estão nas universidades, mas as pessoas que também estão fora da academia, fora da escola, que podem se beneficiar desse tipo de conhecimento. Como é que isso acontece dentro da estrutura do Grupo GEM? É assim que acontece? Tem alguma outra forma, alguma outra cautela, alguma outra preocupação relacionada a isso? Então, na verdade, aí foi com 360 graus aí em relação à educação, né? As mudanças tecnológicas, o próprio comportamento do estudante, as necessidades das instituições, quer dizer, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa questão do déficit, né? As empresas têm que acabam por chamar a responsabilidade de oferecer aos seus colaboradores um conhecimento que a instituição lá não conseguiu entregar, vamos chamar que o sistema educacional não conseguiu entregar. O grupo ele trabalha no apoio a tudo isso, né? Então, por exemplo, na formação continuada, nos cursos regulares, existem outras demandas hoje, por exemplo, como o ensino à distância. Existe uma outra forma de interagir de interação entre professor e estudante. Então, o grupo também ele está apto a ajudar a desenvolver isso. A universidade corporativa, as empresas atuando nisso, também existe essa preocupação do grupo em promover objetos de aprendizagem que facilita isso. Hoje existe o ambiente de aprendizagem adaptativa, que é uma plataforma de ensino, que é um investimento que o grupo fez, para que possa oferecer isso, né? De forma que pessoas possam consumir, instituições possam consumir, conversa com outros sistemas e facilita isso. A ideia é o seguinte, o que a gente observa é que a educação é o caminho. Sim. E ela vai acontecer. Hoje ela não é aquilo que esperamos, mas ela precisa chegar, não há outro caminho, não tem jeito. E nós estamos preparados para isso, seja a universidade, seja o estudante buscando por conta própria, seja o executivo buscando por conta própria, seja a empresa investindo no seu corpo de colaboradores, né? Em todas essas circunstâncias nós estamos preparados para Você está falando, Aguinaldo, de educação à distância, através de plataformas, através de sistemas via web. Existe ainda uma resistência? Como é que você vê assim? Porque é uma questão de mudança cultural, mudança de hábitos, mudanças de costumes de uma comunidade. Existe ainda, como é que está essa transição de algo que era novo, havia muita resistência, hoje já percebemos que há boas e grandes instituições desenvolvendo, vocês também no Grupo GEM fazendo todo esse investimento.
como é que você percebe assim, a mudança do comportamento das pessoas em relação a esse tipo de sistema que está sendo disponibilizado? O índice de desistência no EAD, ele é alto, é muito alto. O número de pessoas que usam esse recurso é grande, né? Nós temos mais de 1 milhão de pessoas hoje estudando pelo meio do EAD, ou seja, à distância. Mas o índice de desistência é alto. Existe a autodisciplina que é exigido do estudante e que muitas vezes ele não tem. Agora, o outro desafio é de que forma desenvolver isso. A instituição tem um desafio de criar formas interativas, formas que prendam o estudante, que o ajude a desenvolver, considerando que ele está num ambiente sozinho. O nosso caso é ajudar a desenvolver conteúdo e facilitar esse processo. A questão maior, na verdade, é o conceito. Fazendo um paralelo, é como um livro, né? Fala muito do livro impresso e do livro digital. Então, a maior parte daquilo que temos hoje chamado de livro digital, na verdade, ele é o livro impresso, é o arquivo do livro impresso digitalizado. O livro digital, que nasce na raiz digital, ele é muito mais interativo, ele tem muito mais recursos, ele tem muito mais interatividade, que é diferente de um livro digitalizado. No ensino à distância, o paralelo é esse, né? Tentar tirar da sala de aula o ensino presencial e colocar isso no ambiente online demanda muitas mudanças, né? Muitas formas. Quer dizer, interagir ali no olho a olho com o professor é uma situação, no online é uma outra. Então isso tudo está em construção, em transformação ainda, né? Agora é um desafio grande e assim, é um caminho sem volta. A gente percebe que isso vai continuar crescendo. Até porque o próprio ensino presencial hoje, ele tem um percentual que ele pode entregar online. Isso facilita bastante. Quantos né? por cento? 20%. 20%. 20% que é presencial hoje pode ser feito à distância. À distância. Um curso de administração, por exemplo. Um curso de administração pode entregar 20% do conteúdo via web, pelo meio online. E a editora Atlas, uma empresa consagrada, uma editora tradicional, muito famosa no contexto principalmente de contabilidade, direito, tem toda uma penetração nas escolas. E qual foi o interesse do grupo GEM para comprar a editora Atlas? Como é que é isso? Ou uma coisa estava vinculada, porque você é oriundo da editora Atlas, foi trabalhar no grupo GEM e agora volta como superintendente do grupo e esse grupo acabou adquirindo a editora Atlas. Fale um pouco sobre isso. Pois é, foi uma surpresa muito boa, né? Eu saí da editora Atlas, fiquei lá por 22 anos, saí, fui trabalhar no grupo GEM e aprendi bastante, né? O grupo GEM tem um foco mais moderno de gestão. E a Atlas, uma tradição e a construção de um catálogo que é fora de série, né? É fantástico, né? E o grupo tem essa proposta de oferecer soluções completas. A Atlas é uma marca muito boa, tem um líder nas áreas de economia, administração e contabilidade, e faltava essa parceria para construir um GEM completo. E aí abriu-se a oportunidade, deu certo, o grupo comprou a editora Atlas, e abriu então essa oportunidade de ocupar essa posição de superintendente editorial. E continua na mesma linha ou modificou, vai modificar a sua linha editorial? Eu cuido exclusivamente de contabilidade, administração e economia. Dentro do grupo nós chamamos o núcleo de ciências sociais aplicadas, mas mais especificamente dessas 3 áreas. Os outros títulos continuam acontecendo, tais como o complemento, como é o caso de comunicação ou outros trabalhos? Sim, isso se divide, né? Porque aí existe aquilo que nós chamamos de livro-texto, que é dedicado à formação, à graduação, pós-graduação. Existe a literatura profissional, que é essa, como é o caso do teu livro, né? O grupo se organiza por núcleos editoriais. Embora sejam 10 selos editoriais, de 10 editoras, né? Ele se organiza por núcleos. Então, existe hoje o núcleo de ciências sociais aplicadas, com a administração, economia e contabilidade. Existe o núcleo da área jurídica, existe o núcleo da área de concursos, da área de exatas, da área de ciências humanas. Então, e a área de saúde, evidentemente, que é uma das maiores. Então, são núcleos editoriais atuando por segmentos, atuando no seu segmento de mercado. E os selos que sustentam isso. Então, a nossa área hoje, por exemplo, tem livros com selo Atlas e tem livros com selo da LTC, por exemplo.
que é uma outra editora muito consagrada. Nesse sistema, quantas ou quais as editoras principais que o Grupo GEM trouxe, ou trouxe como parceiras, ou adquiriu, ou fez alguma associação? O Grupo GEM nasceu lá com a Guanabara-Cuba, que é uma referência na área de saúde, a LTC, que é uma referência na área de engenharia, né? E depois veio absorvendo, né, outras editoras. Mas nós podemos destacar, por exemplo, a Forense, que é uma marca muito conceituada no meio jurídico. E famosa e tradicional também, né? Tradicional, muito tradicional. A Atlas, né, que tradicionalíssima aí. Tem a Roca, que é uma editora também da área de saúde, a editora Santos da área de saúde, mais voltado para a odontologia, a Método, que é uma editora recente, mas que cresceu muito, teve muita projeção nos últimos tempos, mais voltada para a área de concurso, são essas editoras, assim, como referências, né, na formação do Grupo GEM. Bom, duas informações assim, uma delas, a importância dessa publicação dessa maneira flexível, de acordo com nichos, de acordo com tipos, para o mercado, vamos considerar editorial, para os jovens, para os alunos, para as pessoas que compram livros. E cada vez mais percebemos que parece que há menos interesse pelos livros do que havia há um tempo atrás, não é? Há um esforço muito grande das editoras pelos livros. Até que ponto que esse mercado ainda tende a crescer? Como é que está sendo a sua visão, já que você cuida especificamente do mercado editorial nesses segmentos? Claro, obrigatórios em função do próprio processo de formação. E os outros meios, até que ponto que tendem a substituir ou não o mercado editorial? Como é que você, na sua visão, na sua experiência, acompanhando todas as tendências de mercado, vê isso? Nesse caso, o livro realmente, o crescimento nesse mercado já é complicado. O público leitor nunca foi muito grande, na verdade, né? O público leitor, ele sempre teve ali o seu limite. E aí a demanda, ou melhor, a oferta a cada dia aumentava, né? Eu não me lembro em que ano aí, mas se chegou a contabilizar num único dia 250 lançamentos, entre livros novos e novas edições, de todas as áreas, né? Embora isso no Brasil? No Brasil. Mas o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, mas o público leitor não deve chegar, deve ser em torno de 20 milhões. Então é muito mais lançamento para o mesmo público. Tanto que o mercado, por exemplo, da educação cresceu muito. De 94 passou-se de 1,5 milhão de universitários em 94 para quase 7 milhões hoje, mas o crescimento do livro não acompanhou isso. O que acontece é que o tipo de... a gente separar o que é o livro para aquilo que é objeto de aprendizagem. Então, existem outras modalidades de se transferir o conhecimento. Por isso que o reposicionamento das editoras. O que acontece? A educação tem outras demandas. A educação tem outras demandas que ela exige hoje das editoras uma reinvenção. A forma de oferecer o material, a forma de entregar esse conteúdo, ela tem outros meios. Então a editora, ela deixa de ser uma editora para ser uma fábrica de conteúdo. Então é esse reposicionamento. Então a ideia é a seguinte, que o crescimento se dá por aí, é oferecer solução para o ensino. Agora, entendendo que eu falo de uma perspectiva de um meio que publica a literatura técnica e científica, né? Não é a minha competência, a literatura em geral e outros segmentos aí, mas falando especificamente da literatura técnica e científica, né? Bom, Aguinaldo, nós vamos continuar essa conversa aqui no segundo bloco, onde eu pretendo trazer um pouquinho da sua experiência como autor dos livros que você escreveu, e enfocando um pouquinho mais, trazendo aos nossos internautas algumas dicas, algumas sugestões relacionadas à sua especialidade, que é na área comercial, na área de marketing em especial. Mas fica aqui um espaço para você deixar contatos do Grupo GEM, para as pessoas que queiram saber mais. Por exemplo, perguntas dessa natureza: o que eu faço para publicar um livro? Quais os caminhos, se eu quiser enveredar por esse caminho? Que orientações eu posso ter? Como é que o Grupo GEM acolhe os seus editores? Que investimentos são feitos no lançamento de um livro? Ou se existe a possibilidade de uma reedição, uma reformulação, uma repaginação? Porque eu vejo assim, os livros que eu escrevi, quando eu os leio hoje, poxa, eu gostaria de mudar isso, tem tantas coisas que são ultrapassadas, ou quanto mais a gente desenvolve e evolui também, percebe que aquilo já ficou um pouco antiquado, então talvez precise de
de uma nova energia, um novo conceito, um novo conhecimento. Então, como é que vocês lidam com o autor que desejam e também deixar ao final o site ou um telefone para que as pessoas possam entrar em contato com você para obterem informações, por exemplo, dessa natureza? Claro. São as duas frentes hoje, né? A uma é rever o que já temos publicado, para lançamento de novas edições, já dentro de uma nova formatação, rever tudo aquilo, atualizar, colocar livros atualizados com novos recursos no mercado. É isso que nós estamos procurando fazer. E para os lançamentos, claro, novos livros adequados às necessidades. O ponto importante é não publicar um livro que achamos necessário, mas publicar um livro que o mercado acha necessário. Tá. Essa adequação é muito importante, porque o autor, muitos autores têm uma boa experiência acadêmica e profissional, que vale a pena ser compartilhado, mas isso precisa ser ajustado num formato que atenda àquela necessidade. Tá. O caminho é entrar em contato mesmo com uma editora e, se aprovando o projeto, construir junto com a editora isso. Fazer uma construção junta, não se preocupar em fazer e depois eu entrego. Vamos construir junto, entender a melhor forma para se adequar a uma necessidade. No caso da literatura técnica e científica, quanto mais isso estiver alinhado com uma necessidade, melhor. Então, o livro-texto, evidentemente, ele vai atender uma disciplina especificamente. O livro profissional, ele pode ser adequado para se aproximar mais das necessidades da educação corporativa e dos MBAs, por exemplo. Para que ele possa ter vendas recorrentes, para que ele possa ter, facilitar o caminho do marketing. Os investimentos. Temos hoje, com essa junção com a Atlas, a melhor equipe de divulgação universitária do país, seguramente, profissionais que visitam as instituições, gerentes regionais que atuam nas pontas, mantendo esse relacionamento, esse contato com o mercado. Temos investimentos no marketing digital e outras ações que são comuns, né? Além de uma estrutura comercial para o atendimento. Entrando no site www.grupogen.com.br, tem lá os meios de contato para que se possa estabelecer ali um primeiro contato para quem quer escrever, quer fazer um projeto, e para os que já são autores da casa, evidente, já tem os seus caminhos aí, né, com seus editores aí abertos. Tá bem. Obrigado, Aguinaldo. Eu sou suspeito para falar porque a acolhida que eu tive lá na Editora Atlas foi assim fantástica, muito bem recebido e assim apoiado no lançamento, em tudo aquilo que eu precisei do lançamento desse meu último livro, que foi Quem Não Comunica, Não Lidera. E assim, vendendo, já estamos numa outra edição, já estamos pensando, ou pelo pessoal está pensando já numa terceira edição, e cada vez a gente melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho lá. Obviamente não é a mesma coisa. Da mesma maneira que a pessoa lê um livro antigo, já com uma nova remodelação, a pessoa não é a mesma pessoa, e também a gente tem a oportunidade de oferecer novos conhecimentos e novas informações. E para você fica aí a dica e informação importante, caso queira ter contato com a editora, quem sabe sonhando, escrever ou até remodelar um livro que você já tenha escrito. Fica aí um abraço e até daqui a pouquinho, porque a gente volta nessa conversa tão gostosa e agradável aqui com Aguinaldo Lima. Até já.